começar então esses 50 dias, na verdade iniciamos domingo, né? Rumo ao Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Eu estou sem o meu celular aqui, então hoje nós vamos sem esboço, na base da revelação pura da palavra. Eu só preciso lembrar que é Gênesis 2, né, Léo? 2? Abra sua Bíblia em Gênesis 2, estou marcado no meu telefone. Gênesis capítulo 2. O versículo está lá? Então apaga lá. O versículo está no telão. Não apaga não, Michel, porque os meninos estão procurando aqui, eles vão ficar bom de Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos esperar eles achar que Gênesis 2 é difícil, hein? Vamos lá. Vamos lá, gente. Gênesis 2, versículo 7. Obrigado, Léo. Vamos ler o versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Olha o que está escrito aí, hein? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes, plural aí, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente por causa do sopro. Agora vamos para João, Evangelho de João, capítulo 20, Léo? 20. Você quer pregar aqui? Prega aqui, Léo. Léo, nos reforçando. João 20. O João 20, ele fica fácil de achar porque ele fica depois do João 19. Então, João 20. Beleza? Vamos lá, Pedrinho. Achou? Dá uma olhada. Está aí. João capítulo 20. Qual que é o versículo? 22. Olha o versículo. 22. Brincadeirinha. Brincadeirinha saudável. E havendo Jesus dito isso, soprou sobre eles. Eles quem? Os discípulos. Jesus tinha acabado de ressuscitar aqui e disse para os discípulos: recebam o Espírito Santo de Deus. Quem pode glorificar Deus? Que bênção, né, gente? Olha só, eu estou muito feliz e muito empolgado em falar desse assunto, porque nós, por mais que a Páscoa represente a ressurreição do Senhor, e ela é realmente a ressurreição, mas carregamos todo um peso durante 40 dias que representa o antes da ressurreição, que foi a morte de Jesus e todo o sofrimento, né? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, nós te damos graça por essa palavra divina, revelação do céu, que possa, Senhor, sobressair o nosso querer e a nossa vontade, e que o Teu Espírito Santo flua aqui abertamente, à vontade, Senhor, para trabalhar no nosso meio. Hoje nós estamos em menos pessoas, é verdade, mas nós oramos por todos aqueles que não puderam estar também, que o Senhor possa os alcançar, mas de maneira prática, para esses que estão aqui, Senhor, deixe que eles tenham, que eles possam sentir, que eles possam usufruir de uma bênção mais especial ainda. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando Deus estava no começo de todas as coisas, trabalhando, Ele passou por uma situação muito difícil, e a situação muito difícil que Deus passou foi a de perder talvez a sua melhor companhia que existia em toda classe celestial. A Bíblia diz que entre várias patentes, várias separações, dentre todas as coisas divinas que você possa imaginar, além de anjo, arcanjo, querubim, 4 seres viventes, 24 anciãos, na revelação de Ezequiel, aquele ser com 4 rostos, em cima de uma roda que gira tanto vertical quanto horizontal, que é difícil de explicar sem um desenho. Mas diante de tudo isso que Deus tinha alguém que Ele amava não mais, mas Ele desfrutava de uma companhia um pouco mais palpável. Pode apagar agora, Michel, por favor. Esse ser, nós estamos falando de Lúcifer. Lúcifer, o
deste mundo. Ele foi colocado aqui antes que houvesse ser humano, porque ele era o príncipe deste mundo. Quando Jesus está com seus discípulos, e os discípulos lá conversando com Jesus, Jesus olha e fala assim: olha, aí vem o príncipe desse mundo, que eram os fariseus sendo usados pela influência de Satanás. Por falar em Satanás, Lúcifer, quando cuidava, presta atenção, que isso aqui vocês não aprendem na escola. Lúcifer, quando ele cuidava da terra e ele era o príncipe, ele tinha à sua disposição milhares de anjos, que ele era o líder. Então Deus sempre trabalhou com um princípio de liderança, para que onde houvesse bagunça, então tivesse uma hierarquia, porque onde, isso daqui para quem é do tempo do salão da Avenida Amapá, nós tínhamos uma salinha lá na Avenida Amapá, que nós tínhamos uma frase escrita: onde não há hierarquia, há anarquia. Toda vez que, na época eu só era um ministro de louvor, né? Mas se você está assistindo o culto aqui, depois você manda essa gravação para alguém que é daquele tempo da Avenida Amapá, que eles vão lembrar. Toda vez que acabava o culto e a pastora ou o pastor falava: olha, eu preciso que fulano vá para a salinha. Irmãos, tremia do pé até o fio da cabeça. Todo mundo morria de medo para ir para aquela salinha pastoral, que na verdade não era uma salinha pastoral, mas era uma salinha em que aquela frase ela era colocada em prática. Ali tinha os pingos nos is dos bastidores da igreja. Ali a gente já brigou muito com muita gente. Ali a gente discutiu com muita gente. Ali uma vez eu vi uma pessoa pedindo arrego porque ninguém estava indo na escola bíblica dominical. E essa pessoa ficou muito desanimada. Ali eu vi gente ser colocada e tirada do louvor. Ali eu vi gente que, por causa de não andar na retidão e na disciplina que a igreja pedia que andasse, porque ninguém é obrigado a nada, mas quando você se dispõe a servir a Deus, você tem que seguir pelo menos um padrão. E ali naquela salinha eu via muita gente titubear, muita gente pediu a bênção ali, muita gente nem pediu a bênção ali, só falou que estava saindo fora. Muita gente ia naquela salinha para buscar resposta de coisas. Naquela salinha, muitas pessoas endemoniadas foram levadas, e muitas pessoas vomitaram as suas enfermidades ali também, e foram curadas. Porque onde existe hierarquia, não há bagunça. E Satanás, ontem eu estava no discipulado com os meus filhos, nós até assistimos um devocional falando sobre o espírito maligno que trabalha através da bagunça. Quando tem bagunça, não tem Deus. E Deus prima por isso. Ele organiza as coisas. Lembre-se da multiplicação de pães e peixes? Eu vou multiplicar, mas primeiro eu quero que todo mundo se organize em grupos. Pois bem, Deus no seu universo, é por isso que nós não estamos sozinhos, provavelmente. É por isso que existem outros milhares de constelações. Nós estamos em uma galáxia, só na nossa galáxia tem dezenas de planetas, mas existem muitas outras por aí. Agora preste atenção nisso, cada uma é regida por um principado, e o da terra era de Lúcifer. Lúcifer, ele não só regia a terra e tinha os seus anjos à sua disposição, ele era um querubim e o único de todos os anjos que era ungido. A única vez que Deus trata na presença celestial de unção é com Lúcifer. É por isso que ele luta contra quem é ungido, porque não existe desungido, não existe desunção. Ele continua ungido, mas agora com outros propósitos, que é matar, roubar e destruir. Mas João 10,10 diz que o nosso Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Pois bem, Lúcifer, cuidando da terra, tinha os seus anjos, os seus príncipes também, né? Quando nós estudamos batalha espiritual, já falamos um pouco aqui que existem, pelo menos na Bíblia, quase 10 príncipes que regem as forças do inferno na terra, no planeta Terra. Deus então ele decide dar um passo, porque ele enxergou no coração de Lúcifer a vontade, o orgulho, a inveja
os ciúmes, a vontade de ser igual a Deus. Então, Deus, ele tirou Lúcifer em um dia que Lúcifer foi em uma das audiências que ele tem no céu. Tem ou não tem? Tem. Jó capítulo 1 e capítulo 2. Lúcifer tem audiência no céu. Ele foi falar com Deus. Deus derrubou ele com 1/3 dos anjos que estavam com ele. E aí eles caíram para nunca mais poderem entrar na região celestial que o Senhor está. Agora escute isso. Deus não tinha mais a sua grande, não principal, mas grande companhia, que era Lúcifer. Na necessidade talvez, mesmo Deus não tendo necessidade, mas Deus, sabe quando você está bem, você não precisa, mas você fala, não, mas eu mereço, cara, eu mereço, eu sei que eu tenho aqui 2 calças, eu sei que eu tenho 2 blusas, mas eu mereço uma mais, eu mereço. É óbvio que você não vai usar 3 calças ao mesmo tempo, é óbvio que você não vai usar 3 blusas ao mesmo tempo, mas você olha para você e fala, não, eu mereço, estou trabalhando muito, eu posso me dar o luxo de parar aqui e comer um baldão de sorvete do McDonald's sem ninguém saber que eu estou quebrando o jejum e dane-se, eu mereço. Então Deus talvez tenha olhado para si, isso é uma revelação, tá? Uma conjectura, e Ele falou, eu vou criar algo de mim para me fazer companhia. Olha só, é igualzinho a história de mãe. Eu vou criar algo de mim para mim ter companhia. Então Deus, Ele tem uma palavra alemã que chama pericorese, que é a única palavra que define em todos os idiomas do mundo o que aconteceu. Deus, a pericorese significa gente que corre em círculo, cirandando em amor. Deus estava na sua pericorese com o Filho Jesus e com o Espírito Santo. Os 3 corriam juntos porque os três são um. Jesus não nasceu em Belém, gente. Jesus sempre existiu. Onde ele estava, pastor? Ele foi a madeira que Noé entrou na arca. Ele foi o cordeiro que Abraão sacrificou no lugar de Isaac. Ele foi a vara de Moisés que tocou no mar para o mar se abrir. Ele era a coluna de noite e a nuvem de dia. Ele foi o quarto dentro da fornalha. Entre outros do que foi na conjectura da história, Jesus sempre esteve escondido. O apóstolo Paulo chama ele de mistério oculto de toda a história. O diabo ele tinha tanta dúvida de quem era Jesus, que quando Jesus de fato nasceu em carne e osso, ele levou Jesus, o Espírito levou, olha só, nós vamos falar sobre isso esse mês. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E lá no deserto o diabo tentou Jesus. A primeira coisa que o diabo fez: se tu és. Porque o diabo, ele olhou para Noé e falou: eu acho que esse aí deve ser o filho. Porque toda vez que Lúcifer tinha relação com Deus, Deus nunca revelou Jesus para ele. É por isso que você é bem-aventurado, vocês são bem-aventurados, porque nós recebemos a revelação de algo de Deus que nem Lúcifer, quando ungido era e santo era, teve. E aí Deus, ele teve uma estratégia nisso tudo. Ele falou assim: já que um anjo que não tem pecado, que não tinha pecado, não tinha sentimento, o livro de Zacarias vai falar que o anjo tem a afeição feminina. Para quem acha que anjo é homem ou mulher, o livro de Zacarias fala que ele tem afeição. Afeição não significa que ele é, mas ele se parece e tem traços femininos. Então Deus olhou e disse assim: já que um deles quis ser igual a eu e por isso tudo ruiu, eu vou fazer o meu filho vir, e todo mundo que quiser ser igual ao meu filho se tornará, sim, igual a eu. Você tinha que dar glória a Deus. Nós estamos gravando um culto aqui, meu. O pessoal precisa saber que eu estou pregando para alguém. Glória a Deus. Aê, aleluia! Qualquer dia eu vou explicar para vocês o que acontece quando não dá glória a Deus, tá? Mas não vai ser hoje. E aí,
e segue Jesus, aceita-o como Salvador. Essa molecada toda aceitou aqui na célula, todo mundo aceitou Jesus como Salvador. Agora alguns vão descer pelas águas, consolidando aquilo que eles querem com Jesus. Todo mundo que passa pelas águas, aceita Jesus como Salvador, crê em Jesus como Filho de Deus, está habilitado a ser como Deus. Mas por que está habilitado? Porque creu, porque aceitou, porque batizou? Não. Porque lá em Gênesis, quando Deus criou Adão, Deus estava assim, no chão, tateando o barro, pegou do humus. Sabe o que significa humus? Dejetos da terra. Deus pegou do humus, formou com a neblina que subia. O Enzo estava falando quando a gente estava vendo a neblina que subia. Deus pegou a umidade da neblina, molhou o humus, fez igual com argila, uma escultura de um homem, e tudo com as mãos Deus fez. Mas no versículo 7 diz que, mesmo estando pronto, ainda faltava algo. O que faltava, gente? O Espírito. Gênesis 2:7, pode pôr lá de novo, por favor, chama de alma vivente. Alma vivente. Você tem noção de que, se não tiver o Espírito, não fica de pé, irmãos? Olha, o Adão foi tateado, a digital de Deus estava nele. O Adão deve ter ouvido Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se andando em volta dele, apalpando ele quando o barro ainda era, mas não aconteceu nada. Adão não abriu os olhos, Adão não reagiu. Ninguém consegue ficar de pé se não tem o Espírito Santo. Quem nessa noite gostaria de receber uma unção nova do Espírito Santo? Quem pode aplaudir a esse Deus maravilhoso? Aleluia! Glória a Deus! Então, Deus soprou o Espírito Santo, e a partir daquele ponto em diante, Adão não tinha umbigo, porque ele não nasceu de uma mulher, mas ele tinha o Espírito Santo. Até que um dia, Deus chegou, olha aqui para mim, meus aliados. Deus chegou e falou: Adão, Deus fez um lugar, não era terra, vocês precisam entender. Adão não morava na terra, ele morava no Éden. O Éden, segundo a maioria dos teólogos, é um lugar numa dimensão entre o céu e a terra. Adão morava naquele lugar e tinha um jardim à sua disposição. Era uma cidade cheia de árvores. Deus olhou e falou assim: Adão, você está vendo meus aliados, esses bichos todos aí? Você só tem que fazer uma coisa: colocar nome neles. Você vê aqui que Deus deu para Adão a capacidade de fazer com que os animais se parecessem com ele, porque a identidade ia sair dele. Você já reparou? Eu não sei se você já reparou, mas muito da personalidade do seu cachorrinho, do seu gatinho vem de você? Nunca reparou nisso? Não? Pega um pitbull e cria ele num ambiente violento. Pega um papagaio e cria ele num ambiente que só fala. Ele fica, até eu já ouvi, gente, até de peixe. Tinha um irmão aqui na igreja que ele falava: pastor, chega em casa, meu filho está tão atribulado que ele chega perto do aquário, o peixe fica assim, rodando, quando vê ele, dizendo: me socorre, me tira daqui. Até o peixe, irmãos. Então você percebe que muito da criação, ele tem reflexo da nossa personalidade. Aí, presta atenção,
Deus olhou para Adão e falou: Adão, está vendo esses aliados, essa bicharada toda? Põe nome neles e cuida deles, da identidade. Agora, você está vendo esse monte de árvore? Pode fazer o que você quiser. Você pode fazer uma tirolesa daquela para cair no rio Tigre. Você pode fazer um negócio de boia naquela para cair no rio Eufrates. Você pode fazer o que você quiser. Você só não toca nessa árvore. Você sabe por que Adão perdeu o Espírito Santo? Ele fez o que não podia. A Bíblia diz que um dia Eva estava sozinha andando. Vejam só vocês, quem caminha sozinho está em péssima companhia. Adão devia estar lá correndo atrás dos bichos, sendo arranhado por leopardos, deitando no colo daqueles ursos gigantes. Ele não tinha risco de morrer, ele não tinha pecado, não tinha pecado. E aí, ele vê Eva chegando com uma fruta na mão. Alguns dizem que era uma maçã, porque como a Bíblia foi traduzida em 3 idiomas, que é o hebraico, o aramaico e o grego, a palavra maçã no grego significa mal. Um dos significados é mal. E aquela árvore, ela era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então quando Eva vem, chega para Adão e fala: você quer? Crente, gente. Crente que come reboco de muro, caco de telha. Adão olha e fala: sabe sabe, Michel, quando está namorando no começo? Você vai, você sai, você fala: não, pode comer, não estou com fome não, você está morrendo de fome. E você está orando por dentro, Senhor, que ela se encha, e sobe para mim. Só que você esqueceu que você começou a namorar com uma pedreira, que ela come mais que você. Aí ela não come só o dela, ela come o seu também. E aí a Eva chegou e falou: você quer? Ele falou: você não vai comer? Não, eu já comi. Veja, com a Eva não tinha acontecido nada, porque a ordem não foi para Eva, foi para Adão. Adão foi lá e deu uma mordidinha, que delícia. Vai lá e dá outra mordidinha. Ele deve ter pensado: se tivesse um chocolate, uma Nutella, meu Deus. A hora que ele come e digere, vai caindo dos olhos dele a pureza, porque a desobediência te torna impuro. E naquele momento, o Espírito que havia dentro dele, que Deus soprou, saiu. Porque quando você passa pelas águas e você recebe o Espírito Santo, até você passar pelas águas, você está selado com o Espírito Santo. Mas quando você passa, segundo a Bíblia, o Espírito ele desce. No batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, voando, e parou sobre ele. Veja, nem no dia em que Jesus recebeu o Espírito Santo, de forma corpórea, que ele já tinha, ele recebeu o sopro, mas Adão recebeu. Agora, preste atenção. Adão perdeu, e desde aquele dia até a última página do Antigo Testamento, não se ouve mais a presença habitadora do Espírito Santo. O que acontecia? De vez em quando, olha aqui para mim, de épocas em épocas, de anos e anos, o Espírito Santo descia e usava alguém, mas muito, muito, muito raramente. A maioria das vezes, Deus falava com eles em sonho ou enviava um anjo, porque Deus achou que a terra estava tão impura para algo tão santo, que era o Espírito Santo, que nem Deus mais desceu depois que inaugurou o tabernáculo em 2 Crônicas 6, e nem mais o Espírito Santo. E da última página da sua Bíblia aí que vocês têm, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, tem uma folha em branco, uma página em branco. Ela representa
400 anos, que agora Deus não só mais não enviou o Espírito Santo, mas Ele não deixou mais nenhum profeta e parou de dar sonhos. É por isso que Joel disse, não sei se a pastora falou aqui na quarta, mas ela vai falar, que nos últimos dias, quando o Espírito for derramado, uma das coisas que vai acontecer, além de ter visão, é voltar a sonhar. É porque Deus parou de fazer isso, até que nasceu de Maria Jesus. Nós terminamos aqui a primeira ministração desses 50 dias até o dia 24 de maio. Eu sei que talvez alguns de vocês esperavam que eu fosse falar de frutos do Espírito, dons do Espírito e um monte de coisa acerca do Espírito, batismo, Pentecostes. Você precisa entender o que aconteceu. A terra perdeu o Espírito Santo por quase 4.500 anos. Nós estamos em 2026, claro que o nosso calendário gregoriano está errado. O certo é que nós estivéssemos com mais 6 ou 7 anos aí para igualar o tempo exato do nascimento de Jesus. Era para a gente estar acima de 2030 já. Mas tudo bem, nós estamos na metade do tempo que o povo viveu sem o Espírito Santo. Nós temos um alento. O nosso alento é que nós estamos nos últimos dias. E está profetizado que nos últimos dias, nós já tendo o Espírito Santo, porque nós já fomos batizados, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Você sabe que o pentecostal, nós que somos pentecostal, nós temos uma visão que essa profecia é: nossa, vai ter um grande avivamento, todo mundo vai falar em línguas, pular, gritar. Não é nada disso que isso fala. Primeiro que avivamento, ele só é precedido por um grande arrependimento. Avivamento na Bíblia, irmãos, é salvação. Isso aqui é avivamento. Isso aqui é avivamento, é salvação. Salvação. Mas quando a Bíblia diz que será derramada sobre toda a carne, o que é carne, gente? Sobre todo o pecado. Então, nos últimos dias, para se converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, tem que ser um espírito que purifique tudo que os filhos já viu dos pais e os pais viu dos filhos. Para que não haja mais acusação, para aquilo que foi visto, sentido, passado, abuso, traição, abandono, remorso, amargura, falta de perdão, tudo isso não tem espaço quando o Espírito for derramado sobre toda a carne. E aí então, quando a trombeta tocar, Jesus voltar, a Bíblia diz que nós encontraremos com Ele nas nuvens, porque Ele vai puxar, Ele vai chamar, Ele vai arrebatar o Espírito dele que Ele deixou em todos que foram batizados. É por isso que só vai subir no dia que Jesus voltar aquele que estiver andando em Espírito. Porque se você estiver andando na carne, no pecado, fazendo coisa errada, fazendo mentira, fazendo enganação, se prostituindo, prejudicando pessoas, você estará andando na carne. E quem vai subir é o Espírito. Se você anda na carne, você vai ficar na carne. Mas se você anda no Espírito, quando a trombeta tocar, o Espírito vai, até porque você olha para a sua barriga, você não consegue flutuar, cara. Você não consegue. O que vai te fazer voar é o Espírito Santo que há em você. Quando você já deve ter visto alguns vídeos por aí de algumas religiões de bruxaria, desse tipo de coisa, em que eles, principalmente a galera de outros continentes, eles usam a magia de tal jeito que eles fazem não só eles flutuarem, mas até carros, trator, avião, e a gente fala: uau, que incrível! Jesus vai te fazer não só levitar e flutuar, mas vai te levar para um novo céu, uma nova terra. E sabe o que está escrito em Atos 16:31? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso significa que não só você,
Você vai estar subindo, voando, encontrar com Ele nas nuvens. Você vai olhar para o lado, você vai ver seu irmão. Você vai olhar para o lado, você vai ver seu tio. Você vai ver sua mãe. E por isso que você não pode ter uma vida andando na carne. Porque na hora que estiver subindo, se você vê, meu primo está me devendo, pastor, ele não pode subir para o céu, vai cair você e ele. Por isso que naquele dia só vai subir quem está no Espírito. Porque quem anda no Espírito não julga, quem anda no Espírito não condena, não critica, ajuda, não critica. Não, mas é uma crítica construtiva, mas nunca constrói nada a sua crítica. Nunca constrói nada. Você percebe a leveza que é falar do Espírito Santo? Hoje Ele está aqui e Ele quer inundar o seu coração, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos